Senhor a todos, Deus nos abençoe. Somos gratos a Deus por esta oportunidade e nós vamos estar aí fazendo uma pequena introdução aí a mais um semestre, né? A mais um trimestre, aliás, que está começando da Escola Bíblica Dominical. E eu já agradeço desde já a Deus pela oportunidade e espero que o ministério dos irmãos, né, esteja sendo abençoado na presença de Deus e principalmente, né, o ministério também do ensino, né, da escola dominical, que Deus capacite cada um dos professores, né, cada um dos superintendentes, dos tesoureiros, dos secretários, né, a estarem fazendo um bom trabalho, né, na escola dominical em prol do reino de Deus. E eu gostaria de, antes da gente ir ao ponto lá central, que é esse novo trimestre, o segundo trimestre, gostaria de estar lembrando aos irmãos alguns assuntos que nós tratamos no ano de 2022. Primeiro trimestre, nós falamos da supremacia das Escrituras, ou seja, a inspiração inerrante e infalível palavra de Deus. Então, nós vamos observar que realmente a escola dominical ela é importante para uma vida cristã saudável, né? Quando nós falamos disso espiritualmente, né? É algo importantíssimo para a vida do cristão. E no primeiro trimestre nós aprendemos sobre a palavra de Deus, né? Que ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, né? Ela deve fazer parte, portanto, da vida do cristão. No segundo trimestre nós falamos sobre os valores do reino de Deus, né, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós vamos ver que no segundo trimestre ele trouxe alguns valores que é importante para o cristão na igreja, para a Igreja do Senhor. E nós vamos ver que tem sido algo tão maravilhoso que no terceiro trimestre, depois de trazer esses valores, qual que é os valores que fortalecem a igreja, os valores que devem estar instituídos na igreja, o terceiro trimestre vai trazer os ataques contra a igreja de Cristo. Ou seja, uma igreja bem fortalecida para vencer esses ataques, ela deve estar firmada na palavra de Deus. Nós aprendemos lá no primeiro trimestre o que é a palavra de Deus. No segundo trimestre, nós aprendemos alguns valores que o Senhor Jesus ele apresentou, né, ele ensinou ali no Sermão do Monte. E aí no terceiro ele já vem falar dos ataques, né, contra a igreja de Cristo. E nós devemos então estar firmes na rocha, nós devemos estar firmes na palavra de Deus. Então isso é importantíssimo para que quando vier esses ataques sobre a igreja esteja firmada na palavra de Deus, em valores concretos que veio de Deus. Já no quarto trimestre nós falamos sobre a justiça divina, ou seja, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Claro que nós falamos do livro de Ezequiel e tem algumas detalhes que são direcionados simplesmente a Israel, mas nós podemos, nesse trimestre maravilhoso, tirar muitos ensinos para essa preparação, né, dos últimos dias. E nos últimos dias há o ataque contra a igreja de maneira mais acirrada, né, porque grande é a fúria do inimigo sobre a igreja do Senhor. E quando nós passamos para o trimestre para o ano de 2023, no primeiro trimestre nós tivemos um assunto maravilhoso, né, que é necessário, né, na vida do cristão. A nossa última aula que tivemos, o pastor Valdeci nos ensinou e ele disse que ele havia notado ali na capa da sua revista que o avivamento é uma questão de vida ou morte para a igreja do Senhor, para nós cristãos. Então foi maravilhoso o primeiro trimestre com Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, né? Ou seja, o chamado das Escrituras, da palavra de Deus, a esse quebrantamento, a esse poder de Deus, para um despertar nesses momentos difíceis que temos vivido. E aí nós, quando entramos agora
no segundo trimestre, que vai se iniciar nesse domingo agora, amanhã, né, dia 2. Ele trouxe uma lição maravilhosa que fala sobre os relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Esse trimestre, essa lição é dos adultos, tá? É do segundo trimestre do ano 2023. O seu título é Relacionamentos em Família. O subtítulo é Superando Desafios e Problemas com Exemplos da Palavra de Deus. O comentarista desse trimestre é Elienay Cabral. Então nós vamos ver que vai ser um assunto maravilhoso e importantíssimo, né, que vai falar a respeito da família. Então é importante que nós venhamos a convidar, né, toda a família da igreja, todos estarem participando, né, desse trimestre. Deveria ser de todos, mas que comece nesse de maneira especial para fortalecer a vossa família. Porque o cristianismo, ele, que é o que nós vivemos, ele incentiva e fortalece a família, o que? Tradicional, né? A família que nós conhecemos, né? Como aquela que é formada por Deus, instituída por Deus, tá? Não que eu acredito que seja de direito de todo cidadão, tá? Buscar pelos seus direitos, pela sua inclusão na sociedade. Tá, então eu acredito que nós, o cristianismo, ele não deve levar a nenhum ponto de exclusão, de perseguição contra pessoas, né, que têm as suas devidas pensamentos, vamos dizer, pessoas que têm buscado uma aceitação aí da sociedade pela sua questão sexual. Então isso é direito delas, né, em serem incluídas nessa sociedade. O que não pode acontecer é a questão de que está acontecendo hoje, que através do ativismo eles estão querendo impor à sociedade a aceitar algo, né? Nós respeitamos, amamos, mas da nossa crença, aquilo que nós aprendemos do Senhor, nós temos o nosso pensamento quanto à questão de aceitar ou não, tá? De achar certo ou errado. É direito nosso achar isso. Agora devemos tratar de maneira igual, com respeito, tá? Eu acho que a casa do Senhor, ela tem a sua doutrina, ela tem a sua liturgia, e eles estão querendo impor dentro da casa do Senhor, né, o que eles têm para eles lá fora. E nós devemos resistir bravamente contra isso. Então, a família, ela é importante para o indivíduo e para a sociedade. A família, ela é um assunto importante no ensino bíblico, e nós vamos ter nesse segundo trimestre esse ensino a respeito da família. E nós vamos ver que a família, ela tem sido ameaçada por esse mundo, pela essa modernidade. Então ela está sob constante ataque. Por quê? Porque ela é importante para o indivíduo, ela é importante para a sociedade. É na família que nós, como filhos, tivemos o nosso primeiro contato, a nossa formação, a nossa educação sexual, moral, ética. Então, eles querem o quê? Destruir. O inimigo de Deus, ele quer destruir a base da sociedade, que é a família. Porque nós sabemos que ela foi instituída por Deus. Eu quero só rapidamente falar que existem algumas ameaças, tá? Alguns ataques que estão bem claros, né, contra a família. Por exemplo, eles tentam reduzir a sua importância, tá? E eles estão desvirtuando a estrutura da sociedade, da família, perdão. Então, é um ataque direto, e eles estão tentando reduzir essa importância da família. Eles estão promovendo a corrupção de padrões morais, tá, na área da sexualidade. Isso tem sido tremendo, tá? E nós temos que ensinar os nossos filhos. Nós temos que lutar contra isso, mas não de maneira de imposição, tá?
porque é direito deles, como eu já disse, é direito deles levarem a vida que eles querem levar, mas não de maneira imposta para que nós venhamos aceitar. Então, tipos assim, ó, dessa promoção da corrupção é o divórcio, a liberação sexual, a homossexualidade, a ideologia de gênero, o poliamor e a poligamia e a pedofilia. Então, isso é um absurdo que a igreja não pode aceitar e deixar que isso adentre as portas da igreja. Não no sentido de que um homossexual possa frequentar a igreja, não no sentido de que um divorciado possa frequentar a igreja, não no sentido, né, de que alguém que tenha 2 casamentos, seja poligâmico, possa frequentar a igreja. As portas estão abertas para todos frequentarem. O que nós não podemos aceitar é que eles adentrem ao púlpito, né, e possam, né, segundo os padrões que nós aprendemos, participar de determinados momentos da igreja. Isso é inconcebível. Né? Ameaças e ataques sutis, ou seja, sedução, atraem e desviam a atenção dos membros da família para o glamour de uma carreira profissional, produzir avidez por entretenimentos e para a ilusão de relacionamentos não matrimoniais. Tá? Outros, ameaças e ataques quase imperceptíveis, tá? Ou seja, uma ocupação excessiva, ou seja, tiram o foco, a prioridade e o tempo para o investimento na família, ou seja, através do trabalho, da escola, de cursos, atividades esportivas e sociais, tá? A igreja no ativismo, viagens, tá? Ou outras coisas que tirem o foco, a atenção do cristão, da família. Então, são assuntos terríveis, leis que estão sendo aprovadas, tá? Então nós devemos ensinar, a igreja precisa aprender, nós precisamos convocar as famílias a estarem na escola dominical. Então vamos direto à lição, falar de algumas coisas da lição. Eu ainda não tenho a revista, mas eu anotei aqui algumas coisas. E quero ver se eu consigo aqui de uma certa forma estar passando para os irmãos. A lição 1 nos diz quando a família age por conta própria. Nós vamos ver que a verdade prática, ela vai nos falar quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessas ações são inevitáveis. Nós temos como professor alguns objetivos para trazer. Primeiro, tópico 1, identificar as promessas divinas para Abraão, né, que identificar que as promessas divinas para Abraão passavam também por sua família. Segundo, reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. Terceiro, entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. Segunda lição, a predileção dos pais por um dos filhos. A verdade prática, o que ela vai nos falar? A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles, tá? E isso é presente na vida de muitas famílias, mas na vida da família cristã, irmãos, não pode haver. Nós devemos amar de maneira igual, tratar de maneira igual. Objetivos da lição. Primeiro, apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. Segundo, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. Terceiro, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. A terceira lição, ciúme, o mal que prejudica a família. A verdade prática diz: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Na lição do trimestre passado, algumas lições, nós destacamos bastante a questão do fruto do
espírito, como algo que aviva, né, e edifica a vida do cristão. Isso deve fazer parte da nossa vida. Objetivos da lição: refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme da família de Jacó, identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos e terceiro, compreender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. A palavra de Deus nos diz que de todas as coisas nós devemos guardar o nosso coração, porque delas procedem as saídas da vida. O homem bom tira do seu bom coração um bom tesouro, né? Então, é importantíssimo, tá? Essa questão. A quarta lição vai nos falar ídolos na família. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então tomemos cuidado em adorar os nossos filhos, adorar a nossa esposa, adorar o esposo. Devemos tomar cuidado com isso. Objetivos da lição: apresentar o contexto no qual Raquel furtou os ídolos de seu pai Labão. Explicar o cenário político-social de Israel quando Mica abraçou a idolatria. Alertar acerca dos perigos da idolatria no seio familiar do povo de Deus. Então é algo sorrateiro, é algo que muitas vezes nós não percebemos, tá? Lição 5. Motim em família. Verdade prática. Das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em nossa família. Então, muito cuidado também. Objetivos da lição: apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus, identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés e conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que lhe intentam o mal. Lição de número 6. Pais zelosos e filhos rebeldes. O modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Objetivos da lição: primeiro, apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor. Identificar o comportamento dos pais de Sansão com a formação moral e espiritual sobre a bênção divina. E terceiro, conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim como as suas consequências, foi de responsabilidade pessoal e intransferível, fruto de seu livre-arbítrio, nem sempre seguindo a educação recebida. É claro que a gente tem lá em Provérbios: ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando se envelheça não se esqueça. Mas, é claro, ela não vai se esquecer. Sansão não se esqueceu. Praticou por livre e espontânea vontade. Tá? Então nós devemos ensinar os nossos filhos para que eles tenham responsabilidade nas tomadas de decisão sobre aquilo que nós ensinamos. Lição de número 7. O relacionamento entre nora e sogra. A fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Objetivos da lição: apresentar o contexto de crise socioeconômica na Judéia, somado ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Ruth. Identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida e refletir sobre como, ao honrar sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família, repercutindo até mesmo na linhagem do Messias. E quarto, nós temos um tópico a mais: enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre sogra e nora. E é algo muito complexo aí, né, nessa sociedade, né, desde muitos tempos, né, que antes mesmo, às vezes, de quando já vai casar, já há aquela questão: minha sogra, deve ser difícil. Então há um preconceito aí que precisa ser quebrado e não pode haver no meio cristão, tá? Esse tipo de coisa. Lição de número 8. A importância da paternidade na vida dos filhos.
Quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã, né? Essa é a verdade prática, né? Então, o pai, a mãe, como pais e mães, nós não podemos negligenciar, tá? A criação a educação de nossos filhos. Isso às vezes se acaba muitas vezes naquela questão da lição que nós vimos antes, da questão dos ídolos na família. Às vezes o pai e a mãe idolatra tanto o filho que ela não tem a condição de educar os filhos da maneira correta, tá? Então é algo complicado, tá? Então a lição que nós estamos falando, a lição de número 8, né, a importância da paternidade, né, apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família, tá? Destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. E o primeiro tópico que eu pulei, irmãos, é o conceito de paternidade segundo a Bíblia. Lição maravilhosa e importante. Lição 9. Uma família nada perfeita. É a verdade prática. Tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Objetivos da lição: apontar o papel de Davi como ungido e homem de Deus, bem como a extensão de sua família. Descrever pessoas-chave que apontam a disfuncionalidade na família de Davi e refletir a respeito do problema moral na família. É um bom ensino também. Todos são bons, maravilhoso, irmãos. Ensino 10. Quando os pais sepultam seus filhos. Não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Os objetivos desta lição é descrever a família de Jó, refletir a respeito de como lidar com a morte na família, conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Eu acredito que muitas famílias sofreram perdas, né? É uma lição também que vai edificar muito a vida de muitas pessoas. Lição 11. Os prejuízos da mentira na família. A mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Objetivos da lição: investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira, refletir a respeito do problema da mentira na família e expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Na verdade, também, irmãos, essa questão da mentira ela é muito perigosa. Eu falo muito para os meus filhos que se perde a credibilidade com a mentira. E depois, para conquistá-la de volta, se paga um preço muito alto e muitas vezes é muito difícil se conquistar ela de volta. Lição de número 12. Criando filhos saudáveis. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Objetivos da lição: revelar a normalidade da família de Jesus, abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos apresentam e explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. Nós estamos indo para o encerramento e nada como falar da vida de Jesus Cristo em sua família. 13º estudo, né? Lição 13. A amizade de Jesus com uma família de Betânia. Dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Objetivos desta lição: explicar a vida social de Jesus, elencar os frutos da amizade com Jesus e ensinar lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia. É maravilhoso, irmãos. Um trimestre abençoado. E que nós possamos juntos participar e aprender. Possamos juntos, como Igreja do Senhor, ter a Igreja do Senhor ela é constituída por famílias, união de famílias, né? Então, que essas famílias elas estejam unidas em um único propósito, fortalecendo, né, as vidas dos pais, das esposas, das mães, dos filhos, avós, né, para que como família nós venhamos a crescer
ter a nossa vida edificada na presença de Cristo e estar fortalecidos para superar, para vencer todas as adversidades, todas as imposições que essa época moderna, essa nova geração tem colocado, tem tentado impor, né? Não só a sociedade, mas também a nossa vida como cristãos. Tá? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que todos tenham um trimestre maravilhoso e abençoado na presença do Senhor Jesus e que Ele capacite e dê autoridade a cada professor, discernimento, conhecimento da sua palavra, para que os irmãos possam ensinar a igreja do Senhor, para que os irmãos possam ensinar a cada família no caminho que deve andar, como andar, se revestindo do Espírito Santo do Senhor. Tá? Que Deus abençoe, eu agradeço a todos, fiquem com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.